Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 25 de março de 2020 e nossa pílula de história de hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial, ou simplesmente a Grande Guerra Mundial, como é conhecido. Eu vou colocar abaixo aqui os endereços dos meus sites, são 3, onde você pode encontrar resumos de assuntos variados, tanto de história geral quanto de história do Brasil, ok? E por favor, os caras aqui do YouTube estão me enlouquecendo, porque diz que eu não peço para você dar likes. Eu não gosto de fazer essas coisas, né? Acho que eles vão acabar me expulsando daqui, porque eu tenho muita frequência de visitantes, mas não tenho, e tenho pouquíssimos likes. Então, depois que você ouvir essa bagaça que eu vou fazer aqui, que eu chamo de vídeo aula, né? Uma bagacinha, uma brincadeirinha, dê o seu like aí, porque eu sou um mendigo digital. Muito bem. Mendigo digital é ótimo. Quando a gente trata da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que levar em consideração os fatores que provocaram isso, né? Entre eles, nós destacamos a questão econômica, a disputa entre as potências da época, por mercado consumidor, fontes de fornecimento de matéria-prima, fontes de riqueza mineral, energia, colônias, vamos dizer assim, né? Que nós vimos na pílula de história de ontem, que a gente chama de imperialismo, neocolonialismo. A disputa entre as potências se agrava tanto, cria uma tensão tão grande, que as outras causas vão se acumulando e aí estoura a tal guerra. Nós temos ainda a paz armada e a corrida armamentista. A paz armada é um período que os franceses chamam de Belle Époque, a bela época, e que a gente pode chamar de paz armada, é um período que vai ali por volta do fim da Guerra Franco-Prussiana, 1870, 1871, até o início do século XX, primeira década. Muita gente considera o princípio do fim disso tudo o naufrágio do Titanic, né? Ali no início da década de 1910. Então a gente destaca aqui um período em que aparentemente há paz entre as grandes potências, mas elas estão desenvolvendo armas e treinamento militar, como quem diz assim, sabemos que esta guerra vai acontecer, não sabemos quando, então temos que nos preparar. Então houve uma corrida armamentista brutal nesse período, como nunca tinha havido antes. Depois disso, a corrida armamentista só vai crescer depois da Primeira Guerra. Mas até esse momento aqui, os países nunca tinham investido tanto em armamento, como treinamento, enfim, como foi investido aqui. Por exemplo, quando a Inglaterra lançou seus tanques de guerra, foi um escândalo. Os alemães ficaram em pânico. Mas, ao mesmo tempo, os britânicos já estavam em pânico por causa dos submarinos alemães. Entendeu? Então, os países investiram muito nisso aí. Então, uma paz falsa, uma paz marcada por uma preparação militar para a guerra. Além disso, nós destacamos o nacionalismo exagerado, o pan-germanismo, um sentimento de superioridade racial do povo germânico. A Alemanha, que é o grande idealizador desse pensamento, né? A antiga Prússia, pensamento germânico, militarismo germânico. Tá? União dos povos, né, de origem germânica. O revanchismo francês, quer dizer, o sentimento de vingança que a França tinha após ter sido derrotada na guerra franco-prussiana e perder a Alsácia e a Lorena. A França queria uma revanche contra a Alemanha, para, quem sabe, retomar os territórios perdidos. E o pan-eslavismo, a união dos povos eslavos, que é exatamente o que vai dar origem à causa inicial da guerra, né? Muito bem. Além disso, os grupos de alianças, né? Essas alianças foram criadas para retardar a guerra, mas na hora que a primeira
o primeiro país dentro dessas alianças declarar guerra a um país de outra aliança é como você acender um rastilho de pólvora e ninguém segura mais. Vou lhe dizer por quê. A tríplice aliança, a aliança dos impérios centrais, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E a tríplice Entente, em francês, em português a gente chama de tríplice entente, a antiga Entente Cordiale, que era só França e Rússia, aí a partir de 1907, França, Rússia e Inglaterra, a tríplice entente, ou tríplice Entente, como os franceses chamam. Entendimento, né? Essas alianças foram construídas para a proteção, os países se sentirem protegidos dentro delas, né? E quando começa a guerra? A guerra começa com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, Franz Ferdinand, né? Herdeiro do Império Austro-Húngaro. O assassinato ocorreu em Sarajevo, capital da Bósnia. O que é que a Bósnia tem a ver com isso? Pan-eslavismo. Os povos de origem eslava da Península Balcânica eram estimulados por propaganda nacionalista e militarismo e etc. a se unir à Sérvia, que seria o principal representante desse pan-eslavismo nos Balcãs, para formar a Grande Sérvia, protegida pela Rússia, que era então, ainda hoje, a maior nação de origem eslava do mundo. Então, a Rússia pretendia a união dos povos eslavos da Península Balcânica com sua aliada Sérvia, para que a própria Rússia tivesse um controle e uma saída para o mar Mediterrâneo, que era um sonho antigo dos czares da Rússia. Quando a Bósnia se tornou independente do Império Turco, o sonho dela era, claro, se unir à Sérvia, ou pelo menos a maioria do povo. Olha o Thor ali despertando. O Thor também é sérvio. O Thor é eslavo. Então, a ideia era essa. A Bósnia se libertou do Império Turco e quer se unir à Sérvia na união dos povos eslavos. A Alemanha impede isso, mas a Alemanha não interfere nos Balcãs diretamente. A Alemanha usa sua aliada, o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro invade a Bósnia e impede que ela se una à Sérvia. Então cria-se na Bósnia um sentimento de nacionalista que vai desde a propaganda até a formação de grupos terroristas anti-austríacos. O herdeiro do Império Austro-Húngaro vai a Sarajevo para mostrar força, né, poder. E lá é assassinado por um grupo de jovens que se auto-intitulou, o grupo se chamava Jovem Bósnia, que foi treinado por um grupo sérvio terrorista também, chamado Mão Negra, que forneceu a eles armamento, treinamento, etc. Os caras todos carregavam veneno para se suicidar, porque ninguém podia ser preso. Quem matou o imperador foi o garoto, o Garavilov Príncipe, tinha, sei lá, 16 anos, 17 anos, um garoto. E foi preso, eles foram todos presos e torturados. Eles disseram de onde veio toda a logística do crime. Veio do Mão Negra, lá da Sérvia. E nesses assuntos, meus queridos, principalmente quando as tensões políticas estão muito agitadas, muito elevadas, um nível de tensão muito elevado, um risco quer dizer Francisco. Entendeu? Então, o que é que pensou o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão? Doido para uma guerra, eles estavam doidos para uma guerra. Se o assassinato foi planejado na Sérvia, a Sérvia é protegida da Rússia, e lá vem o Thor para atrapalhar, olha aqui o Thor, né? Se a Sérvia é protegida da Rússia, sua ração está ali, meu bebê. Então, repetindo, quando fui bruscamente interrompido pelo Thor, né? Se o assassinato foi planejado na Sérvia e a Sérvia é protegida pela Rússia, então o assassinato, a ordem do crime veio do czar da Rússia. A Rússia estava por trás de tudo.
A Áustria atacou a Sérvia, a Rússia disse no ataque, mexa com minha aliada. A Áustria atacou a Sérvia, a Rússia, defendendo a união dos povos eslavos, declarou guerra à Áustria, Áustria-Hungria, né, como era chamado. E aí a Alemanha respondeu, e aí a França respondeu, quer dizer, bastou o primeiro declarar guerra, entendeu? E aí a guerra começou. No próximo vídeo nós vamos falar como foi que essa guerra avançou e se concluiu.